Bom, meus amores, agora nós iremos estudar sobre o solo, tá? Presente na página 22, 23 e 24 do livro de vocês. Os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta Terra, chamada de crosta terrestre, na qual encontramos o solo, que é a camada mais superficial, e o subsolo, localizado logo abaixo. O solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado das transformações sofridas pelas rochas da crosta terrestre, a partir da ação de vários agentes, como a água, o calor, o frio, a chuva, o vento e os seres vivos. Todos esses fatores vão aos poucos fragmentando as rochas e provocando transformações físicas e químicas que remodelam o solo. Tá? Aí eu trouxe como o solo foi se constituindo, como ele foi se formando, tá? Primeiro, a gente tinha a rocha em desintegração. A rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações de temperatura. No passo 2, o solo ele começa a sofrer, as rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas. Logo depois, esses fragmentos começam a surgir fragmentos minerais e matéria orgânica. E os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo matéria orgânica. Por último, formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores. No seu interior já existem seres vivos, como minhocas e raízes de árvores. O processo de formação do solo é contínuo, ou seja, o solo ele nunca para de sofrer transformações, tá? O processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Os restos de seres vivos fornecem a matéria orgânica que deixa o solo mais fértil. A erosão. No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado de erosão. Esse processo provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e raso. A água da chuva é capaz de arrastar grande quantidade de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra das suas margens, e dos mares, que fazem escavações, buracos e carregam pedaços de rochas e areia para os outros lugares. Tá? Aí eu trouxe uma imagem de um exemplo de erosão. E ele diz assim: em regiões arenosas, a ação de um vento forte pode transportar partículas do solo para outros locais, e assim, por exemplo, formar dunas. Essas dunas podem ser removidas pelos ventos e invadir cidades próximas. Lembrando que esse processo de erosão também ocorre aqui no nosso estado, assim como o Brasil todo, tá? Quando a gente tem quando a gente vê os avisos da Defesa Civil, onde a gente tem áreas que a gente chama de barreira, tá? Aqui no nosso estado a gente chama de barreira, onde tem aquele desgaste do solo através da chuva. Chove muito, o solo fica encharcado de água e o que acontece? As barreiras começam a deslizar, o solo começa a ceder, aí cai aquele monte de terra. Geralmente invade casas, derruba casas. Esse é um dos processos de erosão, tá? Algumas ações humanas também são responsáveis por provocar ou agravar um processo erosivo. Ao realizar o desmatamento de árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Ou seja, o desmatamento ele faz com que o processo de erosão aconteça, tá? No nosso solo. Por quê? Porque as árvores, ela protegem o solo, deixa o solo mais fértil, ou seja, deixa o solo forte, tá? Rico em sais minerais, em nutrientes, em vários nutrientes. Então, quando ocorre o desmatamento, o solo acaba ficando pobre, ele acaba ficando fraco, tá?
As queimadas, geralmente realizadas para promover a vegetação de um local, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes, deixando o solo pobre e infértil. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando os desmatamentos, as queimadas e as construções em terrenos inclinados. Terrenos inclinados, como ele diz aí, são aquelas encostas de morros ou montanhas. Cuidados com o solo. Para manter o solo conservado, é necessária a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantenham a fertilidade do solo, tá? Fertilidade, lembrando, é deixar o solo forte, cheio de nutrientes, tá bom? São elas: primeiro, a drenagem. Ele é um processo usado em solos encharcados, ou seja, um solo que tem muita água, para drenar, ou seja, puxar o excesso de água por meio de valas ou aterros. Irrigação. O processo de irrigação é feito geralmente em terrenos muito secos, que não são capazes de reter água, precisam ser irrigados, precisam ser molhados. Para isso, são construídos canais de irrigação, como tem na imagem, que levam a água de rios, açudes ou poços até o solo. Aração. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais. Adubar. Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil, tá? Os fertilizantes podem ser naturais, como o estrume, que é dejetos de animais ou ramo de plantas, ou industrializados. Depois de várias plantações, o solo vai sofrendo uma redução de seus minerais. Por isso, ele precisa ser adubado com fertilizantes. O que acontece? Cada vez que a gente planta, colhe, planta e colhe, planta e colhe. Isso, o solo, ele vai sofrendo uma redução dos seus minerais, ele vai perdendo os nutrientes, tá? Então, depois de um tempo, é preciso que a gente adube novamente esse solo para devolver para ele nutrientes, tá? Para deixar ele forte novamente, tá? E a gente faz com que ele fique forte novamente através dos fertilizantes, tá bom? Sejam eles industrializados ou não. Rotação de culturas. Consiste em fazer um rodízio de espécies vegetais plantadas em uma área agrícola. Os vegetais possuem modos diferentes de retirar seus nutrientes do solo. Por isso, com a rotação de culturas, não há o esgotamento de determinados componentes, tá? É você plantar vários tipos, por exemplo, vários tipos de vegetais em uma plantação só. Eu planto, que nem tá aqui na imagem, tá? Uma hora eu vou plantar alface, na outra hora eu vou plantar tomate, depois eu vou plantar cenoura, certo? Bom, qualquer dúvida agora a gente tira lá no grupo do WhatsApp.